Bom dia, povo de Deus. Estou passando por aqui para deixar uma palavra no seu coração em meditação. Você que procura uma palavra para ministrar em culto de mulheres, chá de mulheres, o que for, essa palavra aqui vai servir para você. Antes disso, eu peço para que você deixe o seu joinha aí, compartilhe o vídeo, né? Se inscreve no canal para que esse conteúdo, né, o YouTube possa ofertar com mais ênfase, né, o conteúdo cristão, para que a palavra de Deus seja pregada com mais exatidão, com mais certeza, com mais graça, né, com mais grandeza, que é o que ela merece. Amém? Quero deixar aqui para você dentro, né, lá, claro, um dos clássicos, né, femininos aí dos cultos, né, de mulheres cristãs, né, o livro de Esther, que é um dos livros históricos na palavra do Senhor, capítulo de número 5, eu quero ler com você o verso de número 2. Sem muita demora, eu quero compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração no dia de hoje. Por isso que eu não faço o vídeo de todas as palavras que eu estudo, porque, irmão, se a gente for fazer vídeo de todo devocional que a gente faz, né, todo dia o devocional, né, a gente faz daquilo que Deus coloca no nosso coração e vai tocando na nossa alma, né, que aqui ninguém tá para ganhar dinheiro, mas sim para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Olha o que diz o livro de Esther, capítulo de número 5, verso de número 2. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha, Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro, que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é que queres, Esther? Rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Irmãos, quando eu ouço essa palavra e quando eu faço a leitura do texto, e não só do texto, mas do livro todo, que é um livro bem pequeno, mas é um livro que te traz tanto conhecimento, tanta sabedoria, né? Vai até o capítulo de número 10. O meu coração entra em efusão. Por quê? Porque eu sou mulher. E dentro desse contexto, essa mulher foi inserida num ato histórico, né? Num ato heróico, né? Aqui, hoje, o destaque não é Mardoqueu, o destaque não é o rei Assuero, o destaque não é Amã, mas o destaque aqui é Esther hoje para nós. Eu vejo Esther, ela representando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu vou introduzir um pouquinho a história dessa Esther para você. Essa Esther era órfã, provavelmente seus pais teriam morrido no exílio babilônico ainda. E aí ela foi criada pelo seu tio pelo seu primo Mardoqueu, né, que era filho do tio de Esther. Eu vejo uma mulher que estava órfã numa terra que não era a terra dela. Engraçado, irmãos, que neste período eles já poderiam ter retornado a Jerusalém. Por quê? Porque Neemias, né, Esdras, né, Zorobabel, né, já tinha voltado, né? Já tinha Ageu, o profeta Ageu já tinha retornado. Neste mesmo tempo, simultaneamente, né, Daniel também estava na Babilônia, né? Aqui no contexto de Esther, não é mais a Babilônia, já é o reino Medo-Persa, né? Onde a Babilônia foi aí invadida pela Pérsia e dominada pela Pérsia, né? Aqui o rei é rei Assuero, o mesmo Artaxerxes, né? Um dos antecessores aí do rei Dário, que está inserido lá no livro de Daniel, né? Nós vemos reis reinando em um período dentro de um lugar, né? Uma cidade, uma província, cidades, reinos, né? E onde o cenário bíblico se passa, né? Tanto na vida de Daniel, de Neemias, de Esdras, de Ageu, né? Do profeta Zacarias também. Dentro desse contexto, Esther estava inserida dentro dele. No dias de Esther, era o rei Xerxes, né? Artaxerxes era o rei Assuero que reinava. Eu achei interessante porque para Esther entrar nesse contexto, a rainha Vasti teve que se recusar, né, se apresentar diante do rei. E aí a gente pensa, né, irmãos, que Esther era muito linda, exuberante, tinha uma silhueta maravilhosa, era
bela entre todas. E aí a gente romantiza, é claro que a gente vai romantizar, porque nós somos mulheres. E o legal do texto é a gente poder conjecturar, né? É poder aí não acrescentar, mas pensar dentro do conteúdo bíblico, né? Porque a exegese do texto, né? A gente extrair esse contexto do texto não nos permite acrescentar, mas nos permite conjecturar, pensar, né? Nos permite aí imaginar como seria estes dias de Esther. E aí a gente romantiza muito. Claro, nós podemos sim falar que era um concurso de beleza, que Esther era linda e maravilhosa. E o que leva esse homem, esse rei, né? Esse rei da Pérsia, né? Que já era o período Medo-Persa, que já estava a Babilônia junto com a Pérsia. Era um reino gigantesco. Ele reinava sobre muitas províncias daqueles dias. O que faz esse homem tão grandioso nos seus dias, suntuoso nos seus dias, olhar para a rainha Esther e falar para ela assim: o que tu queres, pede até metade do reino que vai ser dado para você. Você acha que é só a beleza de Esther? Você acha que foi só a silhueta de Esther? Você acha que foi só o cheiro delicioso que Esther devia de ter? Porque eram aromas, né? Eram óleos aromáticos totalmente diferenciados, né? Avançadíssimos para os seus dias, né? Esther, com certeza, ela era assim já uma mulher muito linda, passou um ano de preparo junto com aquelas outras mulheres, né? Que o rei pediu para quê? Quando a Vasti foi deposta, um dos reis que estavam na festa que Assuero estava dando, que durante, se eu não me engano, 180 dias a primeira, e ele vai estendendo essa festa depois desses 180 dias, se eu não me engano, mais 7 dias, e aí neste período ele pede para que Vasti venha, mas a Bíblia faz questão de dizer que ele estava o quê? Alegre demais pelo vinho, já havia muitos dias que ele estava bebendo, então pode ser que Vasti falou: não, ele tá bêbado, não vou, ele quer me expor como um troféu e aquela história todinha. Vasti não vai. E o que acontece? Um dos reis que estavam com o rei Assuero nesta festa, ele dá uma ideia de que era necessário que Vasti fosse deposta para que todas as mulheres do reino, todas as mulheres pudessem ter o exemplo de que devem honrar o seu marido. E aí ele fala, né, que todas as mulheres, né, de todos os reinos verão que verdadeiramente o seu marido, ele é um homem digno, né, um homem que não deve ser aí desafiado diante dos outros, né. E nós vemos aqui que este rei, ele dá essa ideia para aqui. Então Memucã, o rei Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente contra-pecou a rainha Vasti, ele vai dar essa ideia, né? E Assuero pega a ideia, acha legal e exerce, né? Dá o edito e acontece desse jeito. Esther, ela é recrutada, né? Ela é arrancada, né, da sua família, assim como todas as outras mulheres que estavam naquele dia em Suzã. Interessante que, claro, houve sim um concurso, o rei se deita com cada uma delas após um ano de preparo, 6 meses um preparo especial, outros 6 meses outro preparo, para que essa beleza florasse, para que essa mulher tivesse se purificado, né, para estar com o rei. E detalhe, seriam todas virgens, já seriam puras, mas teriam que passar por mais um processo de purificação. E eu acho interessante, irmãos, que não foi só a beleza dela, a graça dela, não. Sabe o que foi? Realmente, a obediência ao Senhor. Era uma mulher que temia a Deus. Ela estava num contexto babilônico, né, num contexto persa, né, num contexto, vamos dizer assim, dentro de totalmente um povo pagão dos seus dias. Mardoqueu diz para ela: não fala que tu é judia, né? Mardoqueu com certeza já estava estabelecido porque ele trabalhava no reino, né? Ele era um dos súditos de Assuero, né? Nós pega e fala: coitadinho de Mardoqueu, estava na porta da cidade. Não, Mardoqueu trabalhava, e a Bíblia vai dizer que acontece toda uma trama por Amã. Expede um edito. Primeiro ele pede para o rei, dizendo que todo judeu deveria ser morto, né? E na cabeça dele já começaria por Mardoqueu, porque a mulher de Amã já tinha dito: prepara uma forca para esse cara, vai chegar o dia que você vai ser honrado. E aí Mardoqueu fica sabendo desse edito, e nesse meio tempo o rei Assuero entra dentro de um lugar no seu palácio, né? Se assenta e pede para que seja lida as crônicas dos reis para ele. E o interessante é que quando foi lido sobre Mardoqueu, que Mardoqueu havia o livrado
cercado, né, de um ataque de eunucos num certo dia, não foi feito nada para Mardoqueu ser honrado. A Amã entra, e aí eu tô correndo para que você entenda. A Amã aparece nesse contexto e ele fala: Amã, o que você faria a um homem que você deseja honrar? A Amã já se enche de pompa, disse: eu colocaria a capa real sobre ele, eu colocaria ele sobre um cavalo real lindo, eu colocaria sobre ele ouro, eu o adornaria, andaria pela cidade com ele, dizendo: assim se faz a um homem que o rei deseja honrar. Interessante que nesse meio tempo muda tudo, a forca preparada para Mardoqueu já vira o rei, já vira o cavalo, já vira a veste real, já vira a honra, porque o rei fala: então pega o homem chamado Mardoqueu ou Mordecai, que olha que interessante, Mordecai e Mardoqueu vem de Marduk, que era um deus cananeu, era um deus pagão. E aí a gente pensa, será que esse Mardoqueu, durante um bom tempo, porque ele poderia ter voltado para Jerusalém, mas decide ficar, assim como Daniel também fica, né? E eu vejo que realmente ele está inserido dentro de um contexto que ele desejava estar. Será que ele, por alguns momentos, ele negociou as coisas do Senhor? Será que por algum momento ele se amoldou, né? Ele se conformou com as coisas dos seus dias? A palavra diz: não vos amoldeis, não vos conformeis, né, com este mundo, nem que nele há, né, mas entra na forma do Senhor Jesus, né? Será que Mardoqueu se amoldou durante algum período? Nós não sabemos, irmãos, mas pensa comigo, não fala que é judia, e ninguém às vezes sabia que Mardoqueu era judeu por muitos anos e anos, então com certeza algumas coisas ele negociou, só que chegou o dia do basta. Sabe aquele dia que você fala assim: ó, até aqui eu errei, até aqui eu pequei, mas chega, eu vou dar um basta nisso, eu vou falar assim: não, Esther, quem sabe, Esther, foi para este tempo que o Senhor te inseriu dentro deste propósito. E aí eu entro de novo dentro da vida de Esther. Esther, ela não olha para a situação de uma maneira terrível, mas ela fala o quê? Ela fala assim: então eu vou, Mardoqueu, eu vou entrar. Aqui ela já entrou, o texto que lemos ela já entrou, mas um pouquinho mais adiante ele fala assim: ó, vai, ajunta todos os judeus que acharem toda a província de Suzã, jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias e 3 noites, porque aqui também as minhas servas não comerão, mas jejuarão. Olha aí, e assim iremos ter com o rei. Só após de ter jejuado e colocado a sua situação diante do Todo-Poderoso, que ela iria se apresentar. Ela estava confiando em quem? No homem ou em Deus? Eu vejo uma Esther, irmão, dentro de um tempo para realmente marcar a sua história. Seja uma mulher dessa, adquira, né, o seu território, tome conta daquilo que Deus deu para você. Esther se aprontou, Esther se iluminou, Esther se encheu de graça de Deus. E claro, a beleza a ajudou muito, mas eu tenho certeza que o que venceu o coração do rei Assuero não foi a beleza de Esther, mas foi o quebrantamento do Espírito Santo que estava sobre a vida de Esther. Paula, mas o rei Assuero, ele era um rei pagão, né? Ele era um cananeu, ele vinha aí dessa linhagem babilônica e também persa, tinha aquela mistura toda de rei, de deuses, né? Era um panteão de deuses nos seus dias, assim como todos os outros, né? Nabucodonosor também, né? Quando ainda estava sob o domínio da Babilônia, nós vemos que Deus insere pessoas de Deus dentro de contextos para que nós entendamos o poder de Deus. Daniel também, nos dias de Dário, nos dias até de Xerxes, porque ele pega um pouco do período de Artaxerxes, né? Nós vemos que, com certeza, Esther, uma mulher inserida num dia que era o dia em que Deus marcaria a sua história. Eu vejo aqui Esther, que saiu de judia, órfã, esquecida, abandonada, para reinar sobre toda a Suzã, e não somente sobre Suzã, mas todas as províncias ao redor, porque foi conhecida como Rainha Esther nos dias de Assuero. Sabe-se não, pode-se especular que esta Esther estava ao lado do rei, né, quando Neemias pede as cartas, né, para ir reconstruir os muros de Jerusalém. Por quê, Paula? Porque a rainha não é citada geralmente no texto, e no dia em que Neemias estava ao lado do rei pedindo essas cartas, a Bíblia relata que a rainha estava do lado do rei. Irmãos, olha a importância dessa mulher, essa mulher que eu vejo na vida de Esther totalmente um contexto da mulher de Provérbios 31. É uma mulher impagável, uma mulher inegociável,
confiável, é uma mulher que se posiciona, uma mulher que chega e fala assim, quem manda na minha casa sou eu, não é minha mãe, não é minha amiga, não é minha sogra, né? É uma mulher que assume o seu papel, realmente a lâmpada não se apagava de noite, era uma mulher que não se cansava, era uma mulher que se apresentava, e ela terminou dizendo assim, ei, aí se perecer, pereci. Ou seja, e aí, se o Deus eterno determinar que eu pereça, eu pereci. Mas se ele tiver misericórdia, nós seremos vitoriosos. É deixar a decisão nas mãos do teu Salvador. Seja uma mulher como Esther, seja uma mulher como a de Provérbios 31, uma mulher que não negocia os teus princípios. Você sabe o que é princípios? Princípio é quando começa tudo, é a primeira experiência, é aquilo que rege a sua vida. É aquilo que você não negocia. E os princípios de uma mulher cristã, os princípios da mulher de Provérbios 31 e os princípios de Esther estavam baseados na palavra do Senhor. É essa aqui. É isso que é o nosso princípio como mulher cristã. Aqui eu falo para você que teme ao Senhor. Se você não concorda comigo, vamos orar um pouco mais, vamos nos dispor um pouco mais, vamos nos prostrar um pouco mais e o Espírito Santo de Deus irá trabalhar no nosso coração da maneira correta. Seja uma mulher que realmente não tema o futuro. Esther, assim como a mulher de Provérbios 31, que ri diante do futuro, né? Porque assim que o texto diz que ela ri-se diante do futuro, essa mulher aqui, Rainha Esther, ela não temeu o futuro, porque o futuro estava nas mãos de Deus, né? Não era ansiosa, não era uma mulher que estava entrando em confusão de ansiedade porque temia o que viria à frente, não, desde que estivesse, né, nas mãos de Deus, o futuro dela seria assim, glorioso, e o que o Senhor decidisse. Eu vejo que com certeza essa rainha Esther era bela, linda e maravilhosa, mas sabia no seu coração o que lá em Provérbios 31, sobre essa mulher também virtuosa, diz que a beleza é passageira, é enganosa, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada, louvada, diferenciada. Essa Esther foi honrada, foi louvada. Sabe por quê? Porque ela temia a Deus. Fica essa palavra no seu coração e saiba que essa Esther, dentro de um contexto totalmente diferente dos nossos dias, ela se destacou e foi um ícone, um diferencial. Ela foi um ponto de partida para muitas mulheres nos seus dias. E eu deixo essa palavra ao teu coração, para a glória de Deus. Receba o que Deus tem para você. Se apronte, se aprume, se organize, seja linda, exuberante, mas em primeiro lugar, tema o Senhor, tenha sabedoria de Deus, seja uma mulher cheia da graça do Espírito Santo, para a glória do nome de Jesus. Amém? Fique com Deus, que o Espírito Santo de Deus guarde você e de sua casa, para o nome dele ser glorificado. Amém.